capítulo 6 e versículo de número 1 e 2. Que nos diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Amém. Assentai-vos, queridos. Eu acredito que você veio a este culto, a esta reunião, este domingo 17 de abril, para expressar a tua gratidão, o teu louvor, a tua adoração, por mais simples, humilde que seja, apresentar, oferecer a um Deus bom, de misericórdia, um Deus que levanta, que restaura, que perdoa, um Deus que ha enviado o seu Filho para nos salvar. E esse Deus está neste humilde lugar, outrora consagrado há muitos anos atrás, para que aqui o seu nome seja glorificado e exaltado. Meus amados, a palavra que quero compartilhar com os irmãos nesta noite: agindo Deus, que farás tu com a sua glória? Nós estamos vivendo um momento, e pelo fato de sermos, conforme nós aprendemos na palavra, a última geração que está sendo humilhada na face da terra, somos nós. Uma geração que está vendo, presenciando muitos desafios e surpresas, quer seja humanamente falando, e por que não dizer no aspecto da natureza. E nós estamos prestes a sermos arrebatados e a irmos a viver para toda a eternidade, num céu que foi feito exclusivamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos, meus amados, de mais do que motivação para nós darmos continuidade à nossa vida, à nossa carreira de fé na face desta terra, diante deste mundo que jaz no maligno, este sistema. Mas nós sabemos que até aqui o Senhor tem estado conosco, tem estado com você, tem estado com a sua igreja. Aleluia. Meus amados, este texto que nós acabamos de ler, que os irmãos acompanharam, no contexto histórico, fala-nos quando a arca de Deus, ela foi retirada, roubada, levada para o povo filisteu. Porque na verdade a arca, que representava a Shekinah, a glória de Deus, ela não poderia sair do seu devido lugar. E pelo fato de eles estarem numa batalha diante do povo filisteu, contra o povo filisteu, num lugar chamado Afeca, então eles pediram, os capitães, ou seja, os capitães soldados pediram para que a arca fosse retirada de Siló para ir ao campo de batalha. Eles pensavam que assim eles estariam vencendo os seus adversários e os seus inimigos. A arca de Deus era uma caixa de madeira de acácia de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura, 75 centímetros de altura. Dentro da arca estavam alguns ingredientes. Estava as tábuas da lei, que representava a vontade do Senhor para com o povo de Israel. Deus havia ordenado a Moisés que colocasse dentro da arca, dentro desta caixa de madeira, revestida de ouro maciço, alguma coisa para que as gerações futuras, elas viessem lembrar de como Deus havia conduzido o povo de Israel, de que forma que Deus havia falado, de que forma que Deus havia sustentado o povo escolhido que agora estava em direção para viver
estabelecer o seu reino no centro do planeta Terra, que é Israel. E dentro da arca também estava a vara de Arão, que falava e representava a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Também fala representando, simbolizando um ministério que dá fruto, que frutifica, porque estava dentro da caixa, dentro da arca do Senhor. E dentro também da arca estava, meus queridos, maná, 4,5 litros dentro de um pote de maná, forma esta que Deus havia sustentado o povo de Israel praticamente por 40 anos no Egito, ou seja, na sua peregrinação em direção à cidade prometida, à terra prometida. Deus havia sustentado eles com o maná. Antes que o maná fosse derramado, Deus primeiramente, dizem os grandes teólogos, que Deus enviava uma camada de um gelo, que criava sobre um gelo na face da terra, ou seja, no caminho. E então Deus derramava maná para que eles juntassem fresquinhos, não era necessário lavar, não era necessário fazer outra coisa a não ser juntar, cozinhar, fritar, assar, e assim eles eram sustentados. Mas, queridos, na arca também estava sobre a tampa do propiciatório, que representava também, queridos, ali aonde os pecados eram cobertos. E sobre esta arca, na tampa do propiciatório, a Bíblia diz que estavam 2 querubins, um de frente para o outro, mas com os seus rostos voltados para dentro da arca. Os querubins, na palavra de Deus, representam e eles servem, a missão deles é como que protetores do trono de Deus. Eles são protetores do trono de Deus. Nós vimos isto quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Deus colocou o querubim para proteger a árvore da ciência do bem e do mal. E, queridos, e quando nós observamos através dos estudos escatológicos da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que os querubins, a sua missão, eles têm 2 asas que eles cobrem os seus pés, 2 asas eles cobrem o seu rosto, e 2 asas eles batem. Depois do querubim, lá nas mansões eternas, depois do querubim estão os serafins, que estão louvando a Deus todo dia, toda a eternidade, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, para a glória do Senhor, aleluia. Depois dos querubins, depois dos serafins, existe uma corte angelical, há anjos nos céus. E deixe dizer uma coisa aqui nesta noite: há anjos nos céus que ainda não tiveram o privilégio de ver o homem, conforme a sua imagem, a imagem de Deus, a semelhança do Senhor. É por isso que nos céus existe uma grande expectativa, queridos, em relação à receptividade da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos biblicamente que os céus não foram feitos para os anjos, não foi feito para os anjos. O céu foi feito para a igreja, para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Os anjos não têm direito a nenhuma herança. Nós somos filhos por adoção, e nós somos como que proprietários, queridos, dos céus, a partir do momento em que nós adentrarmos nas mansões eternas. E quando nós observamos pela palavra de Deus em cima desta verdade bíblica, aleluia, o Espírito Santo arrebatará a igreja, levará para o encontro do Senhor ali nos ares. E esse encontro será antes, ou seja, não é dentro do céu, é fora do céu. E, queridos, e nós vamos receber ali, passaremos pelo tribunal de Cristo, pelo bema. A igreja não passa no juízo final, ela passa pelo bema, o tribunal de Cristo, para receber galardão. Nós receberemos as nossas vestimentas. Jesus estará ali assistindo, vendo, contemplando a igreja do Senhor sendo coroada. Receberemos uma coroa, queridos, e uma nova pedrinha nesta coroa, o nosso novo nome. E de repente se ouvirá, quando estiver
estiver tudo prontinho para adentrarmos nas mansões eternas, aleluia, então vai se ouvir: abrir-se portões eternos e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Nós sabemos que é Jesus, e Jesus vai na frente e a igreja, aleluia, vai atrás, acompanhando ele em direção aonde o Pai está, que habita numa luz inacessível. A igreja estará caminhando, os anjos, eu posso perceber, eu posso, querido, sentir a alegria, a euforia alegre dos anjos. Aí está vindo ela, a noiva do Cordeiro, que ele morreu por ela, queridos, e nós vamos em direção aonde está o Senhor. Por isso que Jesus disse na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de meu Pai. E nós vamos em direção ao trono de Deus, aonde estão os querubins, aonde estão os serafins. E no momento em que Jesus se apresentar, estiver ali na frente do Pai, o Pai se levanta. A Bíblia diz que Jesus verá o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, porque a igreja, queridos, não se pode contar, é miríades e miríades, aleluia. E então naquele momento onde Deus recebe esse momento espetacular, esse momento glorioso, a Bíblia nos ensina que nós vamos tirar a coroa da nossa cabeça, a coroa que recebemos lá no bema, no tribunal de Cristo. Nós vamos nos ajoelhar e nós vamos dizer em uma só voz, bem afinadinhos, bem bonito para a glória, e nós vamos dizer todos juntos: ao único que é digno de receber honra, glória e louvor e majestade, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, a glória de Deus representava para o povo de Israel algo glorioso. E nós estamos vivendo momentos que, para fazer a diferença, nós precisamos da glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos da unção do Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos que os nossos cultos e as nossas adorações, elas tenham alma, aleluia, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos de graça de Deus, vivendo no tempo da dispensação da graça. Nós precisamos, pelo fato de que o que faz a diferença na sociedade e no mundo hoje é a glória de Deus na vida da igreja, na vida do homem e na vida da mulher. A sociedade lá fora não precisa, não está carente de ver pessoas, queridos, simplesmente pelos seus ídolos, as pessoas que têm fama, que têm uma boa reputação. Quando nós vimos de repente pessoas que têm uma boa oratória, que falam bonito, nós ficamos até mesmo boquiabertos, porque não adiantaria se de repente eu viesse aqui e dissesse: senhoras e senhores, os homens se contendem pelas preponderâncias conexadas das intricidades congêneres na apologética, se lontrando a insipidez patológica das homogeneidades mórbidas barbantes, de um incontransismo instantaneamente retilíneo, que engavelam os insígnes caracoides mentores das obrevidências, eviterando genetrizes macropétalas de um vúlcaro desalcado e exaurível. Talvez você não entendeu nada do português que eu falei, mas se vir aqui nesta noite, aleluia, alguém de sandália de havaiana, vir de pé no chão e dizer: Jesus Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo, então nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glórias ao nome santo do Senhor. É isto que a sociedade precisa, é isto que nós queremos, é isto que Deus nesta noite, Ele quer derramar sobre a tua vida: glória, unção e autoridade no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quando o povo filisteu, eles vêm para atacar o povo de Israel, Israel já havia perdido alguns soldados. Então o general do exército diz: olha, é melhor nós trazermos lá de Siló
vamos trazer lá de Siló a arca, vamos tirar a arca da tenda e vamos levar para o campo de batalha. Assim nós vamos vencer esse povo filisteu. Eles fizeram isto. Eli era um sacerdote, Ofni e Finéias trouxeram a arca. Eram pessoas que não tinham compromisso com a glória, não tinham compromisso e responsabilidade para guardar a arca do Senhor. A Bíblia diz, nos capítulos que antecedem no livro que eu li, a Bíblia diz que quando a arca chegou no arraial do povo de Israel, os soldados, eles se alegraram. A Bíblia diz que a alegria foi tanta que tremeu a terra, estremeceu. Quando os filisteus ouviram isto, eles perguntaram: o que aqui está acontecendo? Que alegria é essa que está acontecendo no arraial do povo de Israel, se já morreram alguns soldados? E de repente o informante diz: é que a arca de Deus, a arca deles, que fez história no passado, está no meio deles. Então os soldados tremeram, os soldados ficaram angustiados. Então o general do exército filisteu chega para os soldados filisteus e disse: olha, essa arca aí, ela tem história, isso é os deuses que vieram. Nunca isto aconteceu na história da arca sair do seu devido lugar e vir para o campo de batalha. O general então motiva os seus soldados dizendo o seguinte: lutem pelas vossas casas, lutem pelas vossas famílias, lutem pelas vossas terras, lutem e defendem por amor aos vossos filhos. E eles começaram a peleja, começaram a batalhar, meus queridos, mas infelizmente 30.000 soldados israelitas morrem ali naquele momento, na peleja, aonde eles estavam no lugar chamado Afeca. E por mais, eles pegam a arca e eles levam para o povo, eles levam para a cidade dos filisteus e eles colocam diante do Deus deles, o Deus Dagom. E agora eles é que estavam felizes, porque a arca estava diante do Deus Dagom. Meus queridos, já que eles não guardaram, já que eles não protegeram bem a arca, então o povo filisteu colocaram a arca no lugar mais sagrado deles, no templo aonde estava o Deus Dagom. E agora o informante sai, porque havia agora, queridos, no meio do povo de Israel, a baixa estima. Eles pereceram, roubaram a nossa glória, agora acabou, não tem mais motivação, não tem mais razão para viver, não tem mais nada. Ali está a nossa história, ali dentro da arca estava o maná, estava a vara de Arão, ali estava também, queridos, ali estava dentro da arca as tábuas da lei que Deus havia falado por meio de Moisés. E agora eles ficaram numa situação difícil e caótica moralmente e espiritualmente. E então Eli estava sentado e de repente o informante vem correndo e diz, e ele ouve um alvoroço na cidade. Quando aquele moço chega e diz para alguns, e ele vai em direção a Eli, e Eli fica preocupado: o que aconteceu? Aonde está a arca? Eu quero saber é da arca. E o moço diz: olha, infelizmente houve uma peleja, mais de 30.000 soldados nós perdemos, os teus filhos morreram. Não quero saber dos meus filhos, eu quero saber é da arca. Infelizmente a arca foi levada e acabou-se, Eli. A arca foi levada e a nossa igreja, o nosso templo ficará sem a presença, sem a glória e sem a Shekinah. A Bíblia diz que a mulher de Finéias estava grávida, estava para dar à luz, e no momento em que ela ouve, quando o seu sogro morre, cai da cadeira, um senhor de idade, porque para ele já não tinha mais motivação, a Bíblia diz que seus olhos estavam escurecendo. Mas o que me chama a atenção é a mulher, a nora dele. Quando ela ouve que a arca foi levada, ela não se preocupou com o marido, ela se preocupou com a arca. Quando ela ouve isto, a Bíblia diz que ela sente as contrações, e agora ela está para dar à luz. Chamam as parteiras vêm e vão fazer o trabalho de parto. Vê que a mulher não está num período de saúde boa, que ela não está bem, não está passando bem. Então ela vai dando à luz.
as parteiras tentam animar a mãe, dizendo: não morra. Em outras palavras, você acabou de dar um filho, à luz a um filho. Queridos, a Bíblia diz que ela não fez caso disso, mas a última palavra que a mãe falou foi o seguinte: o nome dele será Icabô, que quer dizer, e foi-se a glória de Israel. Foi as últimas palavras da mãe, foi as últimas palavras da esposa, da nora, foi as últimas palavras da cunhada e da concunhada. E agora nasce o menino. Aquele menino não tem avô, a Bíblia não faz menção de avó. Ele perdeu seu tio, ele perdeu seu pai, e ele perdeu também a sua mãe. Queridos, que situação difícil de um menino que nasce, uma criança que nasce, que fica agora à mercê da sorte, e leva sobre a sua identidade um nome que significa Icabô, ou seja, e foi-se a glória de Israel. Eu paro para pensar, quando esse menino, acredito que alguém deva de ter cuidado dele, e ele vai para a escola, e quando a professora o chama, faz menção do nome dele, todos sabiam que o seu nome significava foi-se a glória de Israel. Querido, esse menino cresce, torna-se pré-adolescente, torna adolescente. Eu acredito que ele talvez não tinha amigos, acredito que talvez ele não tinha pessoas que estavam à sua volta, porque o nome dele não era um nome bonito, o nome dele tinha um significado drástico. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento aonde as gerações estão se passando. Eu quero acreditar e acredito ainda, nesses 27 anos de fé, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele batiza ainda na hora do almoço crentes, Ele batiza de madrugada dormindo e tendo sonhos espirituais. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer batizar esta geração da sua glória e de autoridade, porque a palavra de Deus diz que os de cabelos brancos, eles terão sonhos. Ou seja, é das pessoas nos últimos dias, de cabelos brancos, chegar ao pastor, ao dirigente e dizer: eu tenho um sonho de Deus para contar, porque é bíblico, queridos. A palavra de Deus nos diz que os mancebos recém-casados, eles terão visões da parte de Deus. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que os jovens profetizarão. Ou seja, eu quero acreditar, nós pais, aleluia, que nós somos responsáveis pela vida espiritual da nossa geração que está crescendo dentro da nossa igreja. Eu quero acreditar, aleluia, que ainda há jovens que estão às vezes trancados dentro dos seus quartos, passando a pão e a água, mas quando saírem de lá, eles virão cheios da glória, da graça de Deus. Aleluia. Quando dirigi a igreja de Brusque, eu disse um dia na igreja: queridos, vamos buscar a Deus, obreiros e companheiros, vamos buscar o Senhor, porque se nós não buscarmos a Deus, Deus vai levantar, Deus vai batizar crianças com o Espírito Santo, e vai subir à tribuna da igreja, e vão entregar mensagens diretas do trono da glória de Deus. Não deu outra, pastor Carlos. Jesus, numa noite, sem que ninguém pregássemos, estávamos apenas louvando e cantando ao Senhor. De repente, irmãos, Jesus batizou um, batizou dois, batizou três. Ele batizou mais de 15 crianças, e eles vieram para o púlpito, e eles começaram a profetizar para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, nós estamos passando por um período de pós-modernidade, de tecnologia. A igreja tem passado por tantas outras coisas, e eu louvo a Deus
por mudanças que têm acontecido no meio da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós ficamos, aleluia, saímos de muitos jugos, de muitas coisas, mas uma coisa é, meus amados, nós não podemos perder a chama pentecostal. Nós não podemos perder a glória, nós não podemos perder a presença de Deus, aleluia, nas nossas vidas. A Bíblia fala que então agora os filisteus pegam a arca e colocam diante do Deus Dagom. No dia seguinte pela manhã, eles vão para ver a arca, e o Deus Dagom está prostrado diante da arca. Os seus punhos estão fora do seu lugar. Eles levantam o Deus Dagom. No dia seguinte, o Deus Dagom está caído novamente, com a cabeça fora do pescoço. Ele estava reverenciando, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Senhor, que está aqui nesta noite, e que merece todo louvor e toda glória, e toda honra, e toda a adoração da igreja do Senhor. Queridos, agora eles reúnem os macumbeiros, os feiticeiros, os agoreiros, os encantadores. Eles fazem uma reunião, porque a arca já estava 7 meses lá na terra deles. A arca já tinha passado por 5 principais cidades. A arca já havia passado por Asdote, por Gate, por Ecrom, por Asga, por Gaza e por Asquelon. A arca já havia passado pela terra de Golias, e a arca estava fazendo uma ruaça. A arca estava sendo prejudicial para eles, porque a arca, ela tinha o seu devido lugar. E eles fazem agora o que então? Eles fazem uma reunião com todos esses agoreiros, feiticeiros e macumbeiros, e eles dizem o seguinte: o que nós vamos fazer com esta arca? E como vamos fazer para que ela volte para o seu devido lugar? A arca estava 7 meses lá fora do seu devido lugar. Imagine, queridos, o povo se reunir lá em Siló, mas a arca não estava ali. 7 meses sem presença, 7 meses sem glória, 7 meses sem falar em línguas. 7 pastores não eram batizados, eu sei. 7 meses sem aleluia, 7 meses sem louvado seja o nome do Senhor. Queridos, era apenas uma reunião formal. Não tinha ninguém lá em Siló capacitado para ir buscar a arca. Então os macumbeiros, os feiticeiros e os agoreiros, eles fazem o seguinte: olha, vamos pegar a arca, vamos fazer um carro de boi novo, vamos colocar a arca em cima, mas quem vai puxar são 2 vacas que nunca sobre os seus pescoços passou canga ou jugo. E essas vacas, elas devem de estar amamentando os seus bezerros. Se elas forem para o lugar chamado Bet-Semes, então foi de Deus esse negócio. Toda esta enfermidade que veio e assolou nas 5 cidades. Mas se esses animais pegarem um outro caminho, então isso aconteceu por acaso. E lá na assembleia eles perguntam: quem é que vai puxar as vacas? Quem vai guiar as vacas? Ninguém vai guiar. Elas terão que ir sozinhas para o lugar chamado Bet-Semes. Se for para este lugar, mas Bet-Semes fica a 15 quilômetros. Como é que estes animais, eles vão para este lugar sem que ninguém os guie, sem que ninguém os puxe, sem que ninguém os leve? Se isto acontecer, então foi de Deus esta enfermidade, e nós colocamos a mão aonde não deveríamos de ter colocado. Pegaram a arca. Bet-Semes era terra de sacerdote, que produzia sacerdote, que fazia sacerdote. Não fabricava, mas fazia sacerdote. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdote real do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Quantos sacerdotes e sacerdotisas nós temos aqui nesta noite?
pegaram os animais, colocaram a arca. E a Bíblia diz, pastor, que as vacas foram pelo caminho berrando. Elas iam berrando estrada fora, sem que ninguém os a conduzisse. Deixe eu conjecturar aqui. Eu sei que todo animal pensa. O passarinho pensa, o gato pensa, o cachorro pensa, mas não sabe o que pensam. Eles pensam, mas não sabem o que estão pensando. É diferente de nós. Mas eu quero acreditar que as vacas que iam berrando estrada fora, talvez elas dissessem uma para a outra: você sabe o que nós estamos levando aí? Nós estamos levando aí a glória do nosso Criador. Nós estamos levando a glória do nosso Criador. Querido, como que você está aqui sentado há quase 2 horas e ainda você não abriu a tua boca linda para dizer: Senhor, eu te amo, seja louvado, aleluia, ramandachuri mandaragabagachaia. Oh, louvado é o santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quando as vacas chegaram no lugar de Betseme, a Bíblia diz que parou, que trancou o rodado numa pedra de propriedade de um tal de Josué. A pedra significava Cristo. Eles pegaram esses animais, sacrificaram, mataram ali, pegaram a arca. Mas a Bíblia diz que os homens de Bet-Semes estavam malhando trigo. 7 meses eles estavam trabalhando. Eles estavam preocupados era com a sua casa nova. Eles estavam preocupados era ter um bom carro. Eles não estavam preocupados com a glória. Eles não estavam preocupados com os dons do Espírito de Deus. Queridos, mas pastor, meus amados, aleluia, nós temos que nos preocupar com a glória de Deus na nossa vida e uma mesa farta da presença do Senhor. Queridos, o Brasil é muito rico. O Brasil tem 500 e poucos anos, ninguém conseguiu quebrá-lo. Deixa eu vos dizer nesta noite, só vai quebrar se Deus permitir. Aleluia. Se Deus não permitir, o Brasil não quebra. Deixa eu vos dizer nesta noite, não preciso eu ir para os Estados Unidos, eu ir para a Itália, eu ir para a Europa fazer a minha vida, porque o mesmo Deus que abençoou os americanos é o mesmo Deus que abençoa o povo brasileiro, é o mesmo Deus que abençoa os blumenauenses. Deixa eu vos dizer nesta noite, Deus está derramando e vai derramar muita prosperidade, vai derramar muita bênção. Não é por causa da teologia da prosperidade, não, é porque Deus vai derramar. Por quê, pastor? Porque em 1948, quando Oswaldo Aranha, um brasileiro gaúcho, ele estava presidindo a ONU, queridos, e que Israel foi considerado uma nação no governo dele, e Deus havia dito: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixe-vos dizer nesta noite, a Argentina era mais poderosa do que o Brasil em 48. Em 64 a inflação era 12% ao ano. Nós passamos pela Argentina. Em 1970, queridos, bateu o recorde nas finanças. Então eles começaram a dizer lá fora: os políticos brasileiros são inteligentes. Não era nada disso, queridos. Era que Deus estava abençoando a nação brasileira. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Mas infelizmente, no ano de 70 o Brasil rompe as aliança com Israel e vai fazer aliança com os inimigos de Israel. E nós estamos passando, vivendo pela misericórdia de Deus. Oh, queridos, mas deixa eu te dizer nesta noite, quando os homens de Bet-Semes, eles olham para a arca, 50.070 pessoas, ao olharem para dentro da arca, eles morreram, porque eles não estavam preparados para receber a glória de Deus naquele local. Deixa eu te dizer nesta noite, Deus quer te derramar tanta bênção sobre a tua vida. Deus quer te derramar saúde. Deus quer te restaurar. Deus quer te curar, homem. Deus quer te curar, mulher. Deus quer te abençoar poderosamente.
Deus quer te avivar, Deus quer te usar através da pregação dos louvores, de hinos espirituais, de mensagens proféticas. Deus está sacudindo a igreja de Blumenau, Deus está abençoando o seu povo. Vem uma onda de bênçãos para este povo, para esta cidade, queridos, aleluia. Nada, nem Satanás vai roubar as bênçãos que vêm do Calvário para a tua vida, para o teu lar, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar preparados para receber a glória de Deus nas nossas vidas, aleluia. E queridos, e agora então eles pegam a arca e eles colocam a arca numa casa de chamado Kiriat Jearim, na casa de Eleazar, e a arca ficou ali por 20 anos. Então a Bíblia diz que Samuel começa o seu ministério. Ele é pregador itinerante de um lado para outro. Ele percorre o sul e o norte de Israel, dizendo: Deus tem uma bênção para nós. Arrependei-vos, lavem os vossos corações, porque Deus quer derramar bênção de prosperidade. Deus quer restituir as terras que nós perdemos. E então Samuel, cheio do Espírito, ele faz uma assembleia na cidade de Mispá. E todos vêm para ali, queridos. Eu já vou concluir. Eles vêm para ali. E quando agora de novo os filisteus ficam sabendo que o povo estava feliz, eles ficam enfurecidos. Samuel, os homens chegam para Samuel e dizem: Samuel, ore por nós. Samuel faz um sacrifício. Ele sacrifica ali um carneiro sem nenhuma mancha, e ele diz para todo o povo: até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente nós não sabemos. Queridos, eles estavam numa batalha, e a Bíblia diz no capítulo 7 que começou a trovejar. Eles não precisaram suar, ou seja, eles não precisaram lutar, porque agora a luta era de Deus. Eu não sei se foi anjo, eu não sei se foi anjo que veio lá e acabou com eles, mas eu quero acreditar, queridos e amados irmãos, que nesta noite aqui Deus tem tanta graça para nos dar, que este local está cercado pelo exército angelical da parte do Senhor. Deixa eu dizer nesta noite para você entender. Havia um irmãozinho simples e humilde, e então ele se converte e vem para a igreja, participa das festas, mas tinha um seu vizinho que ele dizia: vou matar esse aleluia, vou matar esse crente, porque na casa desse crente aí é só tocar disco, é só aqueles LP, é só aleluia, ele só ora, ele só canta, ou ele faz os seus trabalhos, ou seja, ele trabalha tudo bem, mas ele é muito fervoroso na religião dos crentes. Vou acabar com ele porque isso está me infernizando. Já sei o que eu vou fazer, vou pegar ele no caminho. Foi para a igreja, o irmão e o vizinho foi depois, sentou no último assento, com 38 na cinta, sei por onde ele vai. Terminou o culto da sexta-feira à noite, o indivíduo esperou o irmão sentado em cima de um cepo. O irmão está passando pelo carreiro, pelo corredorzinho, para chegar em casa, e o indivíduo está sentado em cima de um cepo de madeira, e o irmão diz: boa noite. E ele diz: boa noite. E o irmão vai embora, mas fica escutando: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O irmão pensou: no outro dia, de novo, no culto, o indivíduo está sentado em cima do mesmo cepo. O irmão passa e diz: boa noite. E o indivíduo fica dizendo: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E o irmão pensa: esse indivíduo enloucou, alguma coisa está errada com ele. Na terceira noite, encerramento do trabalho, lá vem o irmão cantando: viva alegre e feliz com Jesus. E vem cantando e salmodiando ao seu Jesus, aleluia. Passa pelo indivíduo, o indivíduo está sentado, ele diz: boa noite. Dá mais uns passos, para e volta. Meu amigo, vizinho, é a terceira noite que o senhor está sentado aqui. O que o senhor está fazendo aqui? Porque eu passo, lhe cumprimento, e eu fico ouvindo uma voz: boa noite, boa noite, boa noite. E o homem estava enfurecido, e ele diz o seguinte: eu também quero saber, porque quando você passa eu lhe cumprimento porque você me cumprimenta, e eu fico sentado aqui querendo lhe matar, mas em vez de eu puxar a arma para te matar, eu tenho que estender a mão.
para um monte de gente que vem atrás de você vestido de branco, dizendo um por um: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e quase amanhece o dia. Oh queridos, a Bíblia diz que a teu respeito dará ordem o Senhor aos seus anjos para que te guarde e te livre do mal, e você não vai tropeçar. É palavra de Deus, é promessa do Senhor para a sua amada e querida igreja. Aleluia. Queridos, depois Samuel oferece um sacrifício. Davi tenta trazer a arca, do mesmo estilo. Ele tenta trazer a arca lá da cidadezinha de Kiriat Jearim, da casa de Eleazar. Bota a arca em cima do carro de boi. Aiô e Uzá estavam conduzindo os bois. De repente o boi tropeça, e Aiô vai para colocar a mão na arca. A Bíblia diz que o Senhor feriu este homem, ou seja, veio dos altos céus, como que um raio, e o partiu de cima embaixo. Davi ficou assustado, porque a arca de Deus deveria de ser trazida nas costas. A arca de Deus deveria de ser trazida sobre os ombros. E Davi pensou: vou fazer da mesma coisa que os filisteus estão fazendo ou fizeram. Querido, pode mudar muita coisa, mas o que traz avivamento para a igreja do Senhor Jesus ainda continua sendo a oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus. Nada substitui. Não adianta, o avivamento não vem se nós não nos rendermos aos pés do Senhor, se nós não lermos a palavra, se nós não examinarmos as escrituras, se nós não comermos churrasco de Bíblia, café de Bíblia, palavra de Deus. Oh queridos, porque este livro sagrado, como eu disse outro dia, aqui nesta noite, deixa eu vos dizer outra vez, este livro sagrado, que tem 66 livros, que tem 1189 capítulos, que tem 31.173 versículos, que tem 3.654.488 palavras na versão de Almeida. Este livro que tem 366 vezes a palavra não temas, porque Deus botou até um dia não tema para o dia 29 de fevereiro. Este livro tem 8.000 promessas e 8.000 bênçãos para a igreja de Blumenau. E agora eles pegam a arca e colocam a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom fica com a arca por 3 meses. E agora Davi pensa: como vou fazer para trazer a arca? Eles se preparam, ele examina a escritura, e ele vai agora para buscar a arca do Senhor. E agora era diferente, porque agora ele havia preparado 36 mil do povo, ele havia preparado 662 levitas. E agora eles pegaram a arca sobre os ombros, e eles davam 6 passos. Quando dava 6 passos, parava-se ao local, eles matavam um carneiro. Eles davam mais 6 passos, matava-se uma ovelha, porque tinha que ter derramamento de sangue. Oh queridos, o sangue de Jesus Cristo ainda continua remindo a igreja de todo o pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário jorra nesta noite, aleluia, para perdoar e remir a tua alma de todo o pecado, de toda mancha, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso e sacrifício aceito na cruz do Calvário. Está prontinho, termino agora. Está pronto para o culto de inauguração, para o culto de boas-vindas para a arca, lá na tenda que Davi havia feito. Tudo pronto. Eles vão cortar a fita, tudo prontinho. Os 30.000 músicos, 4.000 músicos ali estavam prontinhos para executar louvor a Deus. Mas de repente, quando Davi vai para inaugurar aquele momento de glória, alguém chega para o rei e diz: rei, tem alguém que quer conversar com você. Fique de pé agora. Tem alguém que quer falar com o senhor, rei. Mas agora eu não posso atender. Rei, quem é? É um tal de Obed-edom. Mas Obed-edom pensa, será que ele está pensando
que a arca vai voltar para a casa dele. A arca não pode voltar para a casa dele. A arca não pode voltar para a casa dele, a arca tem que ficar aqui. E alguém vai lá e diz: Obed-edom, mas por favor, eu só quero trocar uma palavrinha com o rei. Eu só tenho um pedido para o rei, só um pedido para o rei. E ele vem de novo e diz: rei, Obed-edom só tem um pedido para o senhor, então traga ele rapidamente aqui. Traga ele rapidamente aqui. Obed-edom chega na presença de Davi, a sua excelência, o governador, o presidente da república, o rei, e diz: fala, Obed-edom, eu tenho um pedido para o senhor, sua excelência. Está ali a família. E o que você quer, Obed-edom? Você sabe que a arca não pode voltar para a sua casa. E a Bíblia diz que em 3 meses Obed-edom ficou rico por causa da glória de Deus. Por causa da glória de Deus. Houve paz, houve saúde, houve prosperidade na casa de Obed-edom. Então ele diz: rei Davi, eu sei que a arca não pode voltar para minha casa, mas eu só quero fazer um pedido, rei. Deixe eu ser porteiro na casa do Senhor, porque lá da porta eu vejo a glória, lá da porta eu vejo a Shekinah. Eu não posso mais ficar longe da glória. Eu não posso, a minha família não pode mais ficar longe da Shekinah e da glória. Quando a arca estava lá, nós tínhamos paz, nós tínhamos diálogo, nós tínhamos cura, nós tínhamos prosperidade financeira. Deus nos abençoou, os nossos cultos tinham vida, as nossas reuniões domésticas tinham mais prazer, por causa da Shekinah, que ficou 3 meses na minha casa. Então, rei Davi, deixa eu ser, aleluia, porteiro na casa do Senhor. Eu gostaria de orar nesta noite. Você entendeu a mensagem? Para aquele que quer ser porteiro na casa de Deus. Eu não estou falando de recepcionista, eu estou falando daqueles que querem que a glória de Deus permaneça neste santuário. Eu estou falando para aqueles que querem que a glória de Deus permaneça na tua casa, ou retorne para a tua casa. Saia do seu lugar, que nós queremos ministrar uma bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que falava em línguas, você que profetizava, você que cantava hinos espirituais, você pode dizer: pastor, esse tempo já passou. Não passou não. Pastor, esse tempo já passou. Não passou não. É o que mais nós precisamos hoje. Aleluia, aleluia. Ou você lembra quando na tua casa tinha diálogo? Você lembra quando tinha prosperidade lá? Você lembra quando as coisas se multiplicavam na tua casa? Você lembra quando as pessoas diziam, por mais humilde que era a tua casa, alguém dizia: é um pedacinho do céu a tua casa. Aleluia. Às vezes o filho vai embora, alguém sai. Por quê? Por quê? Deixa eu te dizer nesta noite, Jesus está aqui para ressuscitar o diálogo de novo. Jesus está aqui para te batizar no Espírito Santo. Jesus está aqui para te renovar as tuas forças e as tuas esperanças. Jesus está aqui. Talvez você possa dizer: pastor, por que não se fala mais tanto na volta de Jesus? Por que se fala tanto em prosperidade na face desta terra? Queridos, deixa eu vos dizer para terminar, nós precisamos levantar as nossas cabeças para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Pode você perder tudo, como eu disse na tarde de sexta-feira. Você pode perder os ovos de ouro. Você pode dizer: pastor, estou quebrado, minha empresa se foi, estou falido, pastor.
Os ovos de ouro foi, estou andando a pé, não tenho mais o meu carro, morando de aluguel, perdi os ovos de ouro, pastor, estou falido. Não está, é mentira do diabo. Falido é se você perder a galinha que coloca os ovos de ouro. E é Jesus quem dá a bênção, é o Senhor que restaura. A Bíblia diz que quando eles trouxeram a arca, as cidades, as terras foram devolvidas para o povo de Israel. E o Senhor quer te devolver nesta noite o que você perdeu. Até quando você vai continuar nesta vida minguada espiritual? Até quando você vai continuar nesta anemia espiritual? Eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Há vidas que estão aqui chorando, derramando lágrimas e pedindo a graça de Deus. Você que está aí vai me ajudar. Você vai estender as mãos para cá e nós vamos orar e abençoar estes irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Tem alguém citando Jesus? Maravilha, vai levar a glória para casa. Queridos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. E quem faz a festa é Deus diante dos anjos. E o Senhor se levantou do seu trono, porque alguém está reconhecendo Jesus como Salvador. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que vive e reina para sempre. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que guarda as alianças, as promessas para com aqueles que te amam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a glória não saia das nossas vidas. Nós podemos perder a nossa casa, nós podemos perder o conforto material, mas nós não podemos perder a glória. Senhor, aquele que falava em línguas, que volte novamente, Senhor. Aquele que cantava hinos espirituais, que volte, Senhor, a ser acordado pela madrugada, te exaltando em línguas angelicais. Senhor Deus, em nome de Jesus, que lá na casa dele e na casa dela possa ter glória, possa ter diálogo, possa ter avivamento, possa ter compartilhamento da palavra. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que a nossa igreja, que nossos lares, que nossas vidas estejamos preparados para receber, Senhor, a chuva de glória, a chuva de prosperidade, o avivamento que tu estás prometendo para as nossas vidas nos últimos dias, Senhor. Que jovens se levantam para profetizar, que mancebos tenham visões, que velhos de cabelos brancos e de cabelinhos brancos, Senhor, possam ter sonhos para nos contar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, sopra o teu Espírito Santo e aviva, Senhor, mas para que nós não venhamos perder a glória, para que a glória, Senhor, possa estar nas nossas vidas, e que quando nós chegarmos a este santuário, nós podemos sentir o teu Shekinah, podemos sentir a tua glória, o teu perfume, a tua presença que faz a diferença, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai.